Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu vim falar aqui de um jogo que é o seguinte. Foi um jogo que me deixou bolado pra caramba, joguei esse fim de semana. Primeiro, quero deixar um recado, alguns recados aqui antes de eu falar do jogo. Primeiro que a gente não recebeu esse jogo da Galápagos, mas eu tenho que vir aqui falar do jogo porque o jogo é maravilhoso, tá? Que é o Detective. Tá. Mas antes eu quero deixar um recado aqui que é o seguinte, cara. Se inscreve no canal Jogada Histórica, youtube.com/Jogada Histórica. Se inscreve no Instagram, né, do Jogada Histórica, que é @Jogada Histórica no Instagram. Tem o podcast do Jogada Histórica, que é o JH Podcast, que você acha ele lá no Spotify. E outra coisa, se você está assistindo esse programa antes do dia 30 de julho de 2020... No dia 30 de julho de 2020, às 9 horas da noite, a gente vai estar na Gen Con online em português. Eu e o Jack Bezerra, do canal Dados do Tabuleiro. E a gente vai estar falando sobre a história e a evolução dos board games através da história. Então, eu vou falar aqui do Detective, que é um jogo de investigação que foi lançado esse mês, praticamente, de julho, pela Galápagos Jogos. E, cara, é o seguinte, cara, é um jogo de investigação onde nós somos detetives, nós não fazemos parte, nós não estamos interpretando detetives, nós não estamos fingindo ser detetives, nós estamos sendo detetives de verdade nesse jogo. Numa agência de investigação chamada Antares. E o jogo ele vem com 5 casos pra gente resolver, todos esses 5 casos fazem parte de uma trama, tá? Ou seja, eles são interligados. E a gente tem que resolver esses casos. Como a gente resolve esses casos? O jogo ele vem com um livro de regras e um livro dos casos. Esse livro dos casos ele dá um setup para cada um dos casos que a gente vai resolver. E no setup de cada caso, né, os casos são esses baralhos aqui, que eles vêm lacrados, tá, com uma fita, para a gente não ver o que tem nele. São baralhos de 35 cartas. Vem um baralho para cada um dos 5 casos. E o livreto dos casos. Esse livreto ele diz a preparação. E ele dá umas pistas preliminares para a gente começar a nossa investigação. E nessa preparação dos casos, ele diz quanto tempo a gente tem para resolver cada um desses casos. E a gente tem esse tabuleirinho aqui, que a gente vai seguindo, que você vê aqui desse lado aqui. Tem os dias, tem um marcador de dias aqui, e um marcador de horas aqui, e aqui 5 locais onde é possível a gente coletar essas pistas, né? Investigar essas pistas. E a gente sempre trabalha daqui das 8 da manhã até as 4 da tarde, ou a gente pode fazer hora extra também, a gente pode ficar trabalhando além da hora. E a gente vai jogando, andando de lugar para lugar, né? Você tem o quartel-general, você tem o departamento de Richmond, que é onde fica a agência. Você tem um laboratório, você pode fazer trabalho de campo, que é ir no local do crime, ir para outra cidade, ou até de repente até para outro país, e o tribunal. E cada local que a gente vai para examinar uma pista. E o local onde a gente vai examinar essa pista, quando a gente locomove por aqui, a gente sempre vai gastando 1 hora nossa de trabalho. E cada carta dessa, dos casos, para se resolver a carta, a gente vai jogar resolvendo essas cartas que são a pista. E cada pista dessa que a gente resolve, ela leva um determinado número de horas para se resolver. Então, é uma corrida contra o tempo para se resolver os casos. E como que a gente faz isso? Dedução pura? Não, também. Mas a gente tem uma ajuda, né? Cada caso, a gente vai nos dar nomes de personagens que estão ligados à trama, vai nos contar casos que aconteceram. Ele tem um flavor que é importantíssimo ler, né? Não deixa passar o flavor, porque é extremamente importante. E ele usa 2 recursos que eu acho excelentes, que é o seguinte. Existe um banco de dados, que é o banco de dados da Antares, que a gente acessa ele pelo computador. A gente cria um login num site de verdade, que é o banco de dados do jogo. E esse é o banco de dados que representa o banco da agência, né? O banco de dados da nossa agência de investigação, onde tem muitos dados ali, muitos.
Dependendo do local que a gente vai acessar pistas e essas pistas são códigos que a gente vai inserir no banco de dados para pesquisar, que a gente vai consultar no banco de dados. E isso vai trazendo informações para a gente. Por exemplo, eu não comecei a jogar ainda o caso 1, mas existe um caso de demonstração que é chamado Subúrbios, se eu não me engano. Quando você se cadastra no banco de dados da Antares para poder começar a jogar, você tem esse caso que você pode baixar de graça. Ou você pode simplesmente se cadastrar lá, baixar o caso de graça, ele vem com uma demo do jogo para você imprimir e recortar os tokens e poder jogar esse caso de graça, que é um caso chamado, é o caso 6, Subúrbios. A gente jogou esse caso, eu e a Miriam, minha namorada, que joga sempre comigo, a gente jogou esse caso para poder testar e aprender o jogo. E vou te falar, é um caso muito simples de se resolver, é um caso tranquilo, mas ele te coloca em todos os elementos necessários para você entender como jogar. E eu vou falar uma coisa, a gente passou quase que o tempo todo necessário para resolver esse caso com uma ideia na cabeça. Eu passei com uma, ela passou com outra. No final, e vou dizer uma coisa, os caminhos que você vai seguir são diferentes. Né? A gente foi pegar uma pista lá no final que a gente já podia ter pego no início e ia dar mais tempo para a gente descobrir mais coisas. E no banco de dados a gente vai inserindo informações. A gente pode pegar, por exemplo, eu interrompi para falar do caso, né, do Subúrbios. É o caso de uma garota que foi assassinada. E tem uma testemunha, então você tem uma carta da testemunha, e essa carta da testemunha você vai lá e bota o nome da testemunha no banco de dados, ele traz uma ficha ficcional dessa testemunha, e ele vai contando tudo que o banco de dados da agência tem sobre essa pessoa, e você acaba descobrindo umas coisas. Esse rapaz aí que foi a testemunha, no caso Subúrbios, a gente viu que ele tinha algumas fichas registradas no banco de dados que a gente não imaginava que ele tinha, né? Eu não vou falar para não dar spoiler. E a gente pensou assim, caraca, tem mais coisa pra gente ver sobre cá. Então você vai cavando muito mais fundo nos casos e você vai descobrindo muita coisa. E tem uma parada no banco de dados que é muito maneiro, que é o seguinte: são indícios, é uma seção do banco de dados chamada indícios. São umas cartas de pista, são de cor verde, e elas têm um código de 12 dígitos, que são indícios que você pode adicionar, indícios da tua investigação que você pode adicionar ao banco de dados. E são 3 tipos de indícios: indícios de digitais, de DNA e de material. E é incrível pelo seguinte: alguns indícios são incompletos, então o código de 12 dígitos vem com alguns espaços marcados com X, quer dizer que eles estão incompletos. Tipo, você achou uma impressão digital incompleta e você registra aquele indício. Então fica registrado que você pegou impressões digitais incompletas. Depois, no decorrer do jogo, se você achou mais impressões digitais incompletas, você registra eles também e pode mandar o banco de dados fazer um match daquelas 2 impressões digitais incompletas que você pegou para ver se elas se completam. E aí você chegar a uma informação. Ou seja, existe um banco de dados no jogo que faz cruzamento de indícios para poder te dar uma pista. Então, a gente chegou a se perder um pouco na hora da investigação, porque a gente foi anotando as pistas complementares, as pistas suplementares que as pistas normais dão pra gente, e a gente não anotava o que era aquela pista, né? Depoimento de fulano, interrogatório de ciclano. E a gente ficava assim, calma aí, esse número é de quê? Então, a gente jogou o caso de demonstração um pouco com a mente de, isso é só um jogo. Não, é uma investigação real de um caso ficcional. E, cara, eu vou falar pra vocês, eu tô ainda, assim, maluco com o jogo. E o jogo é o seguinte, é um jogo para 1 a 5 pessoas. Cada jogador recebe uma credencial, né, da agência, tá? Que são as pessoas que trabalham na agência, e o número de jogadores que sobrar, né, viram consultores, tá? Deixa eu botar o foco aqui. Viram consultores. Então você tem os agentes e os consultores. Se faltar jogador, vira consultor. Nós jogamos para 2 jogadores o caso de demonstração e eram, então,
2 investigadores e 3 consultores. E vou te falar, é muito legal. As cartas, elas têm um número da carta, que é para você poder identificar ela no baralho. Você tem o texto dela. O texto dela, o flavor, é muito importante. Ele vai dizer o que você tem que fazer para resolver aquela carta e você resolve a carta. Só que você tem uma opção de se aprofundar na carta, né? E se aprofundar na pista. E quando você resolve se aprofundar na pista, você pode usar as perícias, que é esse símbolozinho aqui que tem nos teus investigadores, que são os tokens. Os tokenzinhos que você pode gastar para poder fazer a investigação. E você tem vários tokens que você pode usar, inclusive. Tem token de autoridade, tem diferentes tipos de tokens de perícia, tá? E você vai usando esses recursos para fazer a tua investigação, e tudo isso contra o tempo. E eu vou falar para vocês, não é só o material do jogo que você vai precisar para usar. Prepara muito papel, muito lápis, prepara atenção, reserva um tempo para jogar. Não adianta, vamos jogar esse jogo aqui rapidinho para resolver esse caso. Não vai rolar. Separa aí umas 2 horas, pelo menos, para você resolver cada caso com tranquilidade. Cara, lê o manual todo, joga o caso extra, o caso gratuito que tem para você pegar as regras, aí depois você entrar de cabeça para começar o caso 1 e seguir até o caso 5. Cara, é um jogo que já tem um monte de expansão lá fora, tem umas 3 ou 4, se eu não me engano. Espero muito que a Galápagos traga as expansões do jogo aqui. E espero que cresça, de repente, uma comunidade para criar novos casos, né? Para você resolver. E, assim, eu estou muito empolgado com o jogo é muito bom. Devo gravar um outro vídeo depois, quando eu terminar de jogar, contando como foi a experiência, talvez com spoilers ou não. Mas é isso. Se você está procurando um jogo imersivo, um board game imersivo, cara, o teu jogo é esse aqui, Detective. Pode ir fundo que é um jogão muito bom. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Eu estou muito empolgado. O vídeo foi meio elétrico assim, que eu estou muito empolgado com o jogo. O jogo é muito maneiro. Vale muito a pena você conhecer. E é isso aí. Valeu.